Oi, boa noite. Hoje é domingo e a gente vai conversar um pouquinho sobre Bíblia, tá bom? A gente vai estar conversando, como é a noite, a gente vai estar conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos e a gente vai aprender mais um pouquinho a respeito do ensino que ele prestou para aquela igreja, para aquelas pessoas e que nos serve muito bem hoje. Eu gosto de dar ênfase a isto para que a gente possa sempre lembrar disto quando se tratar de estar lendo a Bíblia. Não existe nenhuma possibilidade de a Bíblia ser escrita, qualquer que seja o texto, para você ou para mim. A Bíblia foi escrita para um determinado destinatário, para um grupo de pessoas, para uma nação, como é o caso de Israel, no caso, ou para outros povos, como foi alguns textos foram escritos para algumas nações. Nunca para nós. Agora, qual é a beleza, a riqueza do texto bíblico? É que a Bíblia, na verdade, é o que o Espírito Santo ilumina no texto para falar a gente. Entendeu? Então é assim que funciona a Bíblia. Ela tem o aspecto da inspiração, certo? E tem o aspecto da iluminação. A iluminação é que vai revelar dali daquele texto o que é que realmente é palavra de Deus. Entende? Então é assim que funciona. Então, quando eu leio um texto bíblico, eu tenho que saber que foi escrita para alguém ou para uma nação ou para um grupo de pessoas. Né? A carta aos Romanos foi escrita para um grupo de pessoas, a que era ali da igreja em Roma. Certo? Agora, o Espírito me fala, sim, fala, ele pega aquele texto e ilumina para que possa me falar. Né? Então, serviu para eles e o Espírito faz que sirva para mim também e sirva para você. Né? Então, aquela ideia de que isso aqui foi escrito para mim, colocar o dedo, tudo isso são tipos de esoterismos, digamos assim. Né? Não é assim que funciona. A Bíblia é um todo, ela não fala por um versículo, ela fala pelo todo. Aquele versículo deve ser interpretado aos olhos e aos entendimentos de Jesus, né? E também dentro de todo um contexto bíblico. Tá bom? É assim que funciona. Na carta aos Romanos, nós já lemos do versículo 1 até o versículo 5, onde nós vimos riquezas maravilhosas. Agora vamos começar pelo versículo 6 e vamos ver até onde a gente chega. Né? Ele falando aqui para os romanos, ele diz o seguinte, Paulo falando: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Né? Versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, Paulo recebeu a responsabilidade de pregar, de levar esse evangelho, de levar essa pregação para as várias nações. No versículo 6, então, entre os quais, aliás, voltando ao 5, né? Apostolado e tal. Aí vem o 6. Entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Quer dizer, a pregação foi dada para todo o mundo, para todas as pessoas, e ali estava, em Roma, muita gente que não era nem judia, né? Eram gentios. Gentios quer dizer pessoas que não eram da religião judaica. Então, os gentios, havia muita gente, a maioria, é o que se acredita, lá em Roma, então eram de grande maioria dos gentios. Né? Entre os quais também vós sois chamados para serdes, para pertencerdes, para servirdes, para viver e imitar a Jesus Cristo. Tá bom? Aí tem aqui 2 pontos que estão para ser chamada a atenção. A chamada de Deus não era exclusivamente para Paulo, mas para todas as pessoas, todos, né, todo o mundo, né, todos ali na igreja, em Roma e o mundo todo. A chamada para serem luz e sal todo o tempo era testemunho e atração. Isso servia para eles e servia para todos.
A chamada para agirem como Jesus agiu, com amor e tolerância com todos. A chamada para serem as mãos abençoadoras e perdoadoras de Jesus. Então o salvo foi chamado para isso, né? Para ser tudo isso aqui que está sendo mencionado. Então, o salvo, quando é salvo, né, quando é trabalhado pelo Espírito, o Espírito vai levando esse indivíduo a ter essas características, né? Chamado para ser luz e sal, né, para agirem com amor e tolerância em nome de Jesus e para serem abençoadores, né, das pessoas. Então essa era a função de todo salvo. A segundo aspecto que chama a atenção nesse versículo 6, diz assim: para serem de Jesus Cristo e viverem como Jesus, né, e para Jesus. Viverem como Jesus e para Jesus. Tá? Não era para ficarem se beneficiando com as bênçãos de Jesus, né? Esse é o grande problema das religiões pagãs, do paganismo. O paganismo caracteriza pelo seguinte: as pessoas ingressam naquela religião para se beneficiarem, para saírem ganhando, né? Para puxarem para si o máximo que puderem da divindade. Entendeu? Não é para isso que nós somos chamados para o cristianismo. O cristianismo não dá margem para isso. A gente pode até se deixar enganar pelas pessoas. Se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Se você for assim, Deus... Não, de maneira nenhuma. Deus vai agir comigo como agiu antes de eu ser um salvo. Ele vai agir da mesma forma. Por quê? Ele me ama agora e ele me amava quando eu não estava, comprometido com ele. Entendeu? Então Deus ama tanto o obediente quanto o desobediente. Apesar que essa questão de obediência é uma coisa a se pensar, porque ninguém é obediente. Ninguém. Né? O Espírito, quando está dirigindo a vida de alguém, é que faz, né, um malabarismo na vida dessa pessoa, com a permissão dessa pessoa, faz um malabarismo para levar essa pessoa a ser um pouco obediente. Então não é mérito da pessoa, é mérito do Espírito que está nela, né? Mas, voltando a esse amor de Jesus e o amor de Deus, ele me ama, né, tanto agora quanto antes de eu ser um religioso, de eu ser um dedicado a ele. Então ele ama da mesma forma. O paganismo não. O paganismo ensina assim: a divindade está lá de braço cruzado. Se você for agradável a ele, ele então vai ser agradável a você. O cristianismo não tem isso. O cristianismo, Deus é agradável com os agradáveis e com os desagradáveis. E se você for parar para pensar direitinho, você vai até descobrir que ele é mais agradável com os desagradáveis. Por quê? Porque ele ama, né? Como é que uma mãe age? A mãe age assim: ela tem um filho obediente e um filho desobediente. Ela ama os dois, mas ela se dedica mais a quem? Ela vai se preocupar mais com quem? Ela vai se interessar no bem-estar mais de quem? Né? Não é porque ela ama mais o desobediente, é porque aquele desobediente precisa de mais atenção dela, precisa de mais carinho, precisa de mais orientação. A mesma coisa Deus, né? Ele ama os dois, o obediente e o desobediente, mas ele tem olhos muito maiores para o desobediente. O que é que fez o pai do filho pródigo? O pai tinha o filho obediente em casa, mas ficava o tempo todo lá na entrada da propriedade, esperando, dias e dias, esperando, angustiado pela volta do filho pródigo. Entendeu? Então, é assim que funciona. Deus age, não é, amando obedientes e desobedientes. Então não há espaço no cristianismo para pessoas que querem ser beneficiadas, né? Entram no cristianismo para saírem ganhando, entram no cristianismo para saírem privilegiadas, digamos assim. De maneira nenhuma. Somos tão privilegiados quanto qualquer pessoa fora do cristianismo, porque ele ama a todos. E quando você ama, meu amigo, a gente não faz escolha, a gente ama e todos são igualmente tratados, né? O outro aspecto aqui dentro, né, desse segundo ponto mas eram para serem canais de bênção para o mundo ao redor. Estavam sendo chamados
né, para serem canais de bênção, canais de Deus para alcançar as pessoas. Então esse era o papel, né, dos cristãos que Paulo entendia, né, na carta aos Romanos, que Paulo mencionava para aquela igreja ali em Roma. Né? Eram para serem canais de bênção para o mundo ao redor, amando, tolerando, perdoando, cuidando, protegendo e ficando do lado de todo mundo. Esse era o papel lá deles. Foram chamados para isso, porque Jesus faria isso, como ele fez com a mulher adúltera. Entendeu? Quando você vê um cristão que não faz esse papel, bom, ele pode até ter o título de cristão, mas ele não é um seguidor de Jesus, ele não é um imitador de Jesus. O imitador, ele vai procurar estar do lado, apoiando, dando todo o apoio para aquela pessoa. Deixa eu ir para um extremo, só para você ter uma ideia. O Jesus, ele apoiava o direito que todo mundo tinha de rejeitá-lo. Pronto, esse é um bom extremo. Entendeu? Ele defendia o direito que a pessoa tinha de rejeitá-lo, de desobedecê-lo. Porque é assim que funciona quando se trata quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança é a capacidade que Deus nos deu de conhecer o bem, conhecer o mal, escolher e ser respeitado na escolha que fizermos. É por isso que Deus não pode né, obrigar ninguém a nada. Entendeu? Porque ele respeita o direito que todos têm de serem o que quiserem ser. É um respeito. E isso faz parte, né, da convivência cristã também. Ok? Veja só. O amor de Deus para com as pessoas independe das escolhas que elas fazem. Ok? Deus ama a todos, indistintamente. Indistintamente. Desde o obediente até o desobediente. Outro aspecto ainda diz assim: mesmo que tivessem que dar a outra face e andar a segunda milha. Às vezes você, para imitar Jesus, você vai ter realmente que dar a outra face e andar a segunda milha e dar a capa e etc. Entendeu? Porque quem imita Jesus é assim que faz. Certo? E dar aos outros o que gostariam para si. Olha que marca maravilhosa, né? Então, eu quero liberdade para minha religião, eu quero liberdade para ser religioso, então eu devo respeitar e defender a liberdade dos outros em serem de outra religião ou de não serem religiosos. É um direito que eu quero para mim e que eu devo respeitar nos outros. Entendeu? Então, isso é cristianismo. Isso é cristianismo, querer para si, não é? Querer para os outros o que gostaria para si. Então, na hora que eu sou um cristão, mas eu não quero aceitar o direito do outro de rejeitar a fé, eu não estou sendo cristão. O cristão, ele respeita o direito que o outro tem de rejeitar. E ainda amar essa pessoa. E ainda defender o direito dela de ser diferente. Isso é cristianismo. Isso é imitar Jesus. Por isso, você é capaz de observar que cristianismo é grande demais. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente seguem Jesus, aqueles que são guiados pelo Espírito nisso, esses são muito poucos. Poucos não. Pouquíssimos. Né? Pouquíssimos. E é por isso que você vai encontrar imitadores de Jesus dentro do cristianismo e fora do cristianismo. Você encontra muita gente imitadora de Jesus fora do cristianismo. E você encontra muita gente que não imita Jesus dentro do cristianismo. É mato sem cachorro. Né? Então, muito bem, vamos lá. Dar aos outros o que gostaria para si, a liberdade para servir, a liberdade para os outros não servirem. Tá bom? Versículo 7 de Romanos diz assim:
a todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, estamos no capítulo 1, né? A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo essa introdução da carta de Paulo aos Romanos, então ele está fazendo essa explanação, essa saudação, né, para as pessoas. Então ele diz aqui, eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, todos em Roma. Claro que ele está escrevendo uma carta aos romanos, aos cristãos em Roma. Então é para esses cristãos que ele está escrevendo, não é todos. Todos em Roma, ou seja, todos os cristãos que habitavam em Roma. Depois ele coloca, se você for pensar que a carta serve tanto para cristãos e não cristãos, tanto para pessoas que são religiosas e não religiosas, porque a carta serve para todos, então você pode passar e além do que Paulo está escrevendo e entender que a carta foi escrita também para aqueles que não eram cristãos e que moravam em Roma. Como também serve para nós, não é? Em todos os cantos do mundo, e não somos de Roma, e muitos até nem fomos nunca a Roma, né? Poderemos até ir, mas não fomos até agora. Outro aspecto desse versículo diz, amados de Deus. Bom, se você for pegar essa parte de amados de Deus com os chamados santos, então ele volta a falar para cristãos, não é? É uma linguagem dos cristãos e ele está falando para essas pessoas, não é? Para os cristãos em Roma. Mas, partindo do pressuposto de que Deus não ama somente os cristãos em Roma, mas amava todos os romanos, que Deus ama não somente aqueles que são cristãos, mas todos que também não são cristãos, que Deus ama todos que são realmente cristãos e também todos que não são realmente cristãos. Então você pode entender que ele está falando, amados de Deus, não é somente os salvos, mas também toda a humanidade, todas as pessoas. Deus ama, e foi o que nós já mencionamos anteriormente em outro aspecto, não é? Deus ama igualmente a todos. Ama integralmente a todos, sem exceção. Obedientes e não obedientes. Cristãos e não cristãos. Tá bom? E, então, amados de Deus seriam para todos. Chamados santos. O que é chamados santos? A gente tem a ideia de santos, pessoas que são sem pecado, né? Apesar que na prática, por exemplo, católica, o santo é aquele indivíduo que foi beatificado e depois santificado, reconhecido pela igreja, e ali está sendo lembrado. E tem um termo que o católico usa, que é muito interessante, que é venerado. Não é adorado, é venerado. Ou seja, é uma pessoa que está ali como um exemplo, ou uma pessoa que, dentro de algumas características apropriadas, até pode interceder, né, pelas pessoas. É claro que a confiança não está na pessoa porque, né, não somos tão dignos assim, né? A dignidade está somente no mérito de Deus, no mérito da graça de Deus, né? Mas o que é o santo? Então, quando Paulo chama santos, chamados santos, quer dizer o seguinte, pessoas sem pecado. Não é pessoas que não pecam, mas é pessoas que não têm pecados. Como é que isso acontece? Olha, se todo homem é pecador, não é? Se todo homem comete pecado, e a Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso, e, né? Porque ele comete, todos cometemos pecados, mas acontece que, apesar de pecador, não temos pecados. Então, como é que isso funciona? Funciona assim. Na hora que eu, sendo pecador, como qualquer ser humano, sou um pecador, né? E não faz diferença se é um pecador com muitos pecados ou um pecador com poucos pecados. Tudo é pecador. Não faz diferença se os pecados que eu cometo são grandes ou são pequenos. É pecador.
Para Deus todos os pecados são enormes. Entende? Então, se eu sou um pecador, né, e eu não tenho pecado, é porque esses pecados, pelo fato de eu ter passado pelo novo nascimento, esses pecados foram assumidos por Jesus. Ora, quando ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, ele assumiu todos os meus pecados. Eu não vivia na época dele, mas ele me conhecia. E ele sabia de todos os meus pecados. Mas como ele sabia? Bom, ele era Deus e ele era onisciente, né? Era e é onisciente. Então ele conheceu todos os meus pecados, inclusive não só os pecados que eu já cometi até hoje, mas os pecados que eu ainda hei de cometer até o final da minha vida. Lá atrás, há 2000 anos atrás, ele conheceu, né, esses pecados. E ele assumiu esses pecados. Por que ele assumiu? Porque eu passei pelo novo nascimento. Eu passei pelo arrependimento. Entendeu? O que seria esse arrependimento? Bom, para poder explicar sobre arrependimento, eu gosto de falar de 4 passos para que um arrependimento se concretize. Tá bom? Então, o primeiro passo é reconhecer que eu sou pecador. Ok? Eu reconheço que eu sou um pecador. Né? E não tem esse negócio de que é um pecadorzinho não, porque tem gente que faz mais pecado do que eu. Não faz diferença. Porque todos os pecadores estão no mesmo nível. Bem abaixo. Né? Não tem ninguém pior do que ninguém. Todo mundo está abaixo. Todo mundo é pecador. Né? Por exemplo, a fábrica. Vamos pensar, eu gosto também de lembrar muito da fábrica. Há uma fábrica, né? Uma fábrica que está na África, digamos, uma fábrica de alicate. Eu estou ouvindo alicate aqui e estou lembrando. Então, uma fábrica de alicate na África vende e produz menos, né? Produz menos alicates e vende porque vende menos. Né? Uma fábrica de alicates no Brasil provavelmente vende mais e produz mais. Ok? Mas no fundo, lá é uma fábrica e aqui é uma fábrica. Um fabrica mais e o outro fabrica menos, mas é tudo uma fábrica. Se fosse a fábrica da África viesse para o Brasil, as circunstâncias fariam com que ela produzisse mais alicates. Se a fábrica do Brasil fosse para a África, as circunstâncias obrigariam essa fábrica a produzir menos. Então a diferença não está na fábrica, a diferença está nas circunstâncias que marcam essa fábrica. Então, eu e digamos aí, vamos pensar aí dentro da consideração humana, eu e o pior dos pecadores sobre a face da terra. Né? O que é que faz alguém ser o pior dos pecadores na face da terra? Circunstâncias. Ok? Circunstâncias da vida dele levam ele àquele tipo de vida. Circunstâncias na minha vida me levam a ser um pecador menos, né, em comparação a ele. Mas somos todos pecadores. Né? E é assim, a Bíblia coloca, em Gálatas, coloca um texto muito interessante, mas também muito bonito, eu acho. Mas é muito explicador. Né? Diz assim, que ele colocou todos debaixo do pecado. Pronto. Então colocou tudo no mesmo nível. Não tem ninguém pior do que ninguém. Todos somos pecadores. Né? Então não adianta a gente querer ter privilégios a mais com Deus, né? Porque tem gente lá que tem privilégios menores. Não. Temos os mesmos privilégios. Todos somos pecadores. Todos somos, então, indignos. Indignos. Né? Então, o chamado santo, tudo isso é para explicar sobre o chamado santos lá no livro de Romanos. Então, somos pecadores, mas todos aqueles que foram perdoados por Jesus na cruz, todos que foram perdoados por Jesus na cruz, esses, apesar de serem pecadores, não têm mais nenhum pecado, porque Jesus assumiu todos. Né? Assim, eu estava explicando os passos para o arrependimento. Então, veja só. Primeiro é reconhecer que é um pecador. Não tem novidade nenhuma. Somos todos pecadores. Não tem para onde correr. Né? A gente pode, humanamente, querer dizer assim, eu sou mais ou menos do que alguém. Mas é tudo farinha do mesmo saco.
né? Tudo pecador. O segundo passo é lamentar. Porque reconhecer é fácil. Eu tenho um banner que eu tenho colocado na rede social que diz assim, olha, arrependimento quer dizer o seguinte: primeiro, reconhecer que você é igual a 100% das pessoas, ou seja, pecador. Lamentar essa situação. Lamentar. O que 50% faz. 50% das pessoas lamentam, né? São entristecidas pelo fato de serem pecadoras. Não é difícil encontrar essas pessoas. São 50%. Em cada 2 pessoas, uma, né, lamenta o fato de ser pecador. O terceiro passo é pedir perdão. E isso somente 25% consegue. Metade da metade lá, né? Então, 25% consegue pedir perdão. Ok? Esses 25%, eles reconhecem, lamentam e pedem perdão. Agora, o quarto passo é você assumir. Assumir, tomar uma decisão. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pede perdão, mas não se compromete, não assume. Então, na próxima oportunidade vai fazer tudo de novo. E quando você toma uma decisão, realmente você ainda volta a pecar. Mas essa decisão faz uma grande diferença, né, na hora de você voltar a cometer esses pecados. Ok? Porque você tomou uma decisão, você falou isso para Deus. E então o Espírito de Deus agora, depois que você toma essa decisão, o Espírito de Deus então vai lhe guiar para que você, né, a Bíblia chega a dizer assim, olha que coisa interessante, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 9, né, que quem está em Cristo não consegue permanecer no pecado. Não consegue. Entendeu? Ele até erra, peca, mas ele não consegue permanecer. Né? Porque aí diz lá que a semente de Deus está nessa pessoa e ela não consegue permanecer porque ela é nascida de Deus. Tá bom? Então, santo são pecadores sem pecado. É isso que é um santo. Por que está sem pecado? Porque passou pelo novo nascimento e Jesus assumiu toda essa dívida lá na cruz. Ok? Outro dia eu expliquei isso para alguém, a pessoa ficou meio duvidosa. Como é que isso funciona? Como é que é assim? Muito, muito simples. Veja só. Você tem uma família e aqui está um supermercado. Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira, sua esposa ou seu marido vai a esse supermercado, faz compras, né? E deixa lá uma notinha, né? Uma dívida. Você fez Então, geralmente, está aí entre 50, 100 reais por semana. Né? Faz aquela dívida e volta para casa. A dívida foi feita. Mas um dia você vai ter que viajar, porque você sempre paga na quarta, quinta, mas um dia você vai ter que viajar, então você passa logo no sábado lá naquele supermercado e diz assim, olha, provavelmente minha esposa vai passar, o meu marido vai passar aqui e ele vai fazer as compras semanais. E eu vou pagar logo, tome aqui, eu não vou estar aqui na terça ou na quarta ou na quinta quando é para pagar, eu vou estar viajando, então tome aqui o dinheiro. Foi o que Jesus fez. Antecipadamente, ele pagou a nossa dívida. Ele conhecia a dívida e ele assumiu a dívida e pagou a nossa dívida. Isso quer dizer que os pecados que eu ainda vou cometer, por exemplo, hoje, os pecados que eu ainda vou cometer hoje ou amanhã, já estão perdoados lá na cruz. Aí as pessoas se assustam mais ainda. Então quer dizer que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser e o Senhor está perdoado? Veja só, a Bíblia diz que, como eu disse o versículo anterior, né, 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não consegue permanecer no pecado. Bom, meus pecados foram perdoados. Né? Foram perdoados lá na cruz. Mesmo que eu diga assim, não, eu vou, mas já que está tudo perdoado, eu vou pecar. Mas a Bíblia está dizendo que se eu for nascido de novo, eu não consigo permanecer no pecado. Porque a semente de Deus estará em mim.
E eu, então, não serei capaz de abusar, né, dessa questão, porque já está tudo perdoado, eu fazer o que eu quiser. Tá bom? Então, é assim que funciona. Chamados santos. E aí, então, Paulo apresenta uma saudação, né? A saudação, e que muitas vezes tem gente que confunde muito isso e diz que se um salvo não fala isso é porque não é salvo, ou porque não vai ser salvo. É uma série de coisas que são inventadas no texto, a partir do texto, e que não tem nenhum sentido, né? Então, Jesus, em momento algum, Jesus usou essa saudação. E nem mandou que ninguém fizesse isso. Lá, quando ele fala para os 70, é que ele diz assim, olha, quando você chegar numa casa, faça a saudação. Que saudação é essa? Né? Diga que a paz do Senhor vai ficar lá, etc. Ou então, quando sair, bata o pé, limpe. Essa saudação não é uma saudação que Jesus estava estipulando. Era uma saudação normal dos levitas. Quando Jesus, outra coisa importante, quando Jesus disse para aqueles 70, quando vocês forem, não levem sandália, alforge, não sei o que, roupa, não leve não, vai do jeito que estão. Jesus não está sendo irresponsável não, né? Mandando as pessoas irem de qualquer jeito. Jesus está usando uma prática que já havia entre o povo judeu de receber os levitas, os chamados homens de Deus. Então ele estava dizendo, quando você for, vá em meu nome e chega lá na casa e se apresente. Se a pessoa lhe receber, faça a saudação. Se não receber, bata o pé, tire, né, limpa o pé, porque não é comum ser rejeitado, né, naquela cultura judaica. Os levitas não tinham território. Eles viviam de cidade em cidade, indo, né, e vindo. Tem até na experiência do Antigo Testamento, tem até a mulher sunamita, que ela via passar um levita, e ela falou para o marido, olha, esse é um homem de Deus, olha, é um levita. Né? Precisamos providenciar um lugar aconchegante para recebê-lo. Então era uma prática, era um costume, né, entre os judeus. Quando Jesus manda os apóstolos, né, fazer os 70 irem, ele não está sendo irresponsável não, vão de qualquer jeito, não é isso não. Já era costume, já era uma prática que ele estava usando, né, uma prática dos judeus que ele estava usando para proteger, né, os seus discípulos, os seus apóstolos naquela andada, né, naquela caminhada pelas cidades. Então a saudação aqui é graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação de uma carta, né? Provavelmente pode ser que Paulo usasse também essa saudação nas igrejas, na hora da pregação, na hora que ia falar, pode ser. Mas não quer dizer que isso tem que fazer parte da vida cristã, tem que fazer parte do cotidiano, né, dos cristãos, de maneira nenhuma. Né? Não vamos ficar apegados a esse tipo de situação, tá bom? Deixa-me ver, a gente vai então, vamos aqui para o versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. É o ápice do que uma igreja precisa ouvir. É o ápice do que todo salvo precisa ouvir. É o momento auge. Né? Eu vou repetir. Veja só. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Dou graças a Deus pela vida de vocês. Dou graças a Deus pela existência de vocês. Porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Em todo mundo que eu tenho ido, Paulo falando, em todo mundo que eu tenho ido, em todos os lugares por onde eu passo, eu escuto coisas maravilhosas a respeito de vocês. Né? Então, o destaque primeiramente, em outras palavras, iniciando essa carta, né? A primeira coisa que quero dizer aqui a vocês,
não é? O valor do que eu quero dizer a vocês, né? Primeiramente, dou graças a Deus por vocês. Dou graças a Deus por vocês. A maneira como está colocada no texto não está incluído naquela ideia do em tudo dai graças, não. Em tudo, né? Em tudo dai graças. Não é nesse sentido, não. Né? Qual é esse sentido? O sentido é, nas coisas boas e nas coisas ruins, dê graças a Deus. Né? Aí complementa com o Coríntios, que diz, porque todas as coisas, com Romanos, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, etc, etc. Né? Então, mas não é nesse sentido, não. É uma alegria mesmo que Paulo está querendo passar no texto pela existência daquela igreja, pela existência daquele povo. Claro que ali dentro tinha joio também, né? Joio está em todo canto, é igual a mato ruim, ou ruim, né? Está em todo canto, e a Bíblia coloca assim. Mas a igreja em si tinha uma marca cristã, entendeu? Gente, eu dou graças a Deus pela existência de vocês. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque existe uma igreja no mundo igual a vocês. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Né? Agora veja o complemento, o que fundamenta essa alegria dele. Ele diz, em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todos os lugares por onde eu tenho passado, eu tenho escutado muito bem o testemunho de vocês. Eu tenho escutado a maneira cristã de vocês lidarem com as pessoas, de vocês lidarem com as autoridades, de vocês lidarem com o mundo que Deus ama. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela existência de vocês. Essa é a carta de Paulo. Quem é que não gostaria de ouvir um negócio desse? Hã? Você já pensou? Você receber uma carta e você, na carta, dizer assim, olha, eu dou graças a Deus pela sua vida, porque, olha, em todo lugar que eu passo, eu escuto muito bem a seu respeito. O seu testemunho, a sua maneira de ser, o respeito que você tem com a sociedade, com as pessoas. Foi isso que Paulo disse para aquele povo. Né? E se a gente comparar isso com Atos capítulo 2, né, quando a igreja de Jerusalém se notabilizava também da mesma forma como essa igreja em Roma. Por que eu digo isso? Porque a maneira como Lucas fala da igreja é semelhante a isso que Paulo menciona. Lá em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de agir, ela caía na graça do povo. Caía na graça do povo. E todos os dias, por causa disso, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo salvas. Caía na graça. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer isso? Ontem eu ouvi uma reportagem de um pastor, sabe aquele pastor nervoso, raivento, briguento, violento, aquele que você vê que está escrito na testa dele assim, né? Violência. Eu estava ouvindo esse pastor defendendo lá uma coisa errada que ele fez. Uma desobediência que ele fez, uma desobediência civil que ele fez, em nome de Jesus. Mas com tanto ódio, com tanta raiva, com os punhos prontos para atingir o rosto de algumas pessoas. Aquilo não cai na graça do povo. Aquilo é o contrário. Aquilo cria raiva, cria ódio das pessoas contra os cristãos e contra a igreja.
A igreja de Jerusalém caía na graça do povo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela cometia os pecados que o povo cometia? Quer dizer que ela fazia as coisas que o povo fazia? Não. Esse texto está dizendo que ela não fazia, mas ela respeitava as pessoas. O que é que Jesus fez com aquela adúltera? Eu lembro muito porque eu tenho que ter os exemplos de Jesus. Jesus não estava dizendo ali para aquelas pessoas que ele defendia o adultério. Não. Jesus não estava dizendo ali que ele defendia qualquer tipo de pecado. Não. Mas ele ficou do lado da mulher. E ele disse, olhe, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só isso. E todos foram embora. E a mulher ficou. O papel da igreja é esse. E Jerusalém cumpriu muito bem esse papel. E pelo que Paulo está falando aqui, a igreja de Roma cumpria muito bem esse papel. Caía na graça do povo. Isso não quer dizer que o povo todo vai se converter, não, ao cristianismo. Não tem jeito. Mas quer dizer que mesmo não se convertendo, as pessoas iam amar aquela igreja, iria respeitar aquela igreja, iria ficar do lado daquela igreja, iria facilitar a vida daquela igreja. É isso que o texto está falando. Se nós cristãos, se a igreja de Cristo der a outra face, andar a segunda milha, e querer para os outros o que ela quer para si, o cristianismo vai ser a religião mais amada sobre a face da terra. Não vai ser a mais seguida, não. Porque no dia que o cristianismo fizer isso, mais da metade vai embora do cristianismo, porque não vai ter espaço para violência, não vai ter espaço para desamor, não vai ter espaço para intransigência, não vai ter espaço para intolerância. Então, essas pessoas vão embora, não ficam no cristianismo, porque não tem mais espaço para isso. Entendeu? Então, esse era a marca que Paulo está falando para aqueles cristãos, né, em Roma, e que serve para nós também. Tá bom? A gente vai ficar aqui no versículo 8. E é suficiente para a gente hoje. E que essa semana a gente possa deixar o Espírito de Deus fazer com que a gente haja como igreja de Jesus Cristo, que cai na graça do povo. Tá bom? Então, esse é Romanos, capítulo 1, versículo, fizemos do 6 até o versículo 8, tá bom? E a gente fica aqui e a gente pede a Deus que Ele possa continuar abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua semana, que essa semana seja especial na sua vida, tá ok? Vamos botar uma música aqui para fechar, para terminar uma coisa bonitinha. Pronto. Então, né, durante a semana vamos ter outras atividades, né, outras lives em relação à família, entrevistas, etc. Mas no próximo domingo, né, a gente volta, tanto com, viu, hoje de manhã, com aquele momento da escola dominical e culto que nós tivemos aqui, como também reflexões sobre a palavra de Deus, tá? Deus abençoe.